Como que eu faço o manejo dessa cor? Então, nós temos aqui a dor, nessa escala, o manejo da dor, né, segundo o farmacêutico, para a gente avaliar, tem que ter essa escalinha aqui, ó, de dor leve até dor intensa. Geralmente é uma escala numérica que você vai chegar para o paciente e vai perguntar se ele está com dor ou não e qual que é a localização. E aí você vai dizer, de 1 a 10, qual que é o número que você dá para sua dor? Quanto mais perto de 10, uma dor mais intensa. Mas cuidado, por quê? Tem pacientes, sabe que o opioide ele causa dependência química. E tem pacientes que ficam realmente assim, ah, tô com dor, cadê a morfina, cadê a morfina? Porque causa uma sensação de bem-estar também, né? A pessoa fica mais leve ali. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que causem, enfim, uma efetividade sobre a dor, tem esses efeitos adversos que a gente não quer. E quanto menos diminuir a prescrição do opioide, melhor para o paciente, né? Por mais que a gente consiga também tolerar a dor. Então, para pegar esses pacientes que são malandros, a gente tem que sempre avaliar regiões diferentes. Então, você pode perguntar, e a cabeça e tal local, dararã. E esses pacientes que têm esse hábito, né, de quererem mais opioide, eles se perdem, né, naquele relato. Então, dá para perceber que hoje a dor que ele me relatou era 10 na cabeça, e amanhã a dor é 10 no pé. E amanhã, e no outro dia, é 10 na barriga. Então, peraí, essa dor não estava acontecendo antes, agora está tendo em locais diferentes. Aí você tem uma suspeita, aí você fala com o médico, não, acho que o paciente está gostando demais até do opioide, tá? E aí, quando a gente também fala sobre essa classe farmacêutica, nós temos o rodízio desses opioides, porque nem sempre o opioide ele vai resolver uma dor sozinho, às vezes precisa de outro medicamento ali associado, quer seja um analgésico ou até mesmo um anti-inflamatório não esteroidal. Então, nós temos aqui a escala que ela vai aumentando, ó, essa escadinha tem vários materiais aí da OMS. Então, tem aqui a dor fraca, dor moderada forte e os procedimentos intervencionistas. Em cuidado paliativo, nem sempre é indicado o procedimento intervencionista porque ele é muito invasivo. Seria realmente cortar o nervo que está transmitindo aquele sinal de dor. Alguns pacientes têm indicação. Mas em paliativo é muito difícil, tá, pessoal? Por conta justamente de como esse procedimento é super invasivo. Então, quando a gente já está com o opioide mais forte e o paciente continua tendo dor, e eu já vi muito isso acontecer na prática, oxicodona, fentanil, metadona, aí você vem com um medicamento adjuvante, que seria um medicamento, pode ser um antidepressivo, ansiolítico, tá bom? Mas isso aí é tudo avaliado com muitos e muitos, muitos aspas, assim, tá? Porque depende muito de quem é o paciente, como que ele está respondendo. Vale ressaltar que o farmacêutico tem que entender também de toda essa escala de é, equivalência entre os próprios opioides, porque às vezes a morfina já está na dose máxima e você precisa trocar. Ou o paciente ele está com uma metadona e ele vai para casa, ou ele está com fentanil e vai para casa. E às vezes não consegue ter o acesso a esse medicamento, né, no domicílio, e você precisa trocar por outro opioide que seja de mais fácil acesso. Então, para você fazer essa conversão de dose, tem que entender, tá, pessoal? Isso aqui dá mais uma aula de 4 horas, mas eu só trouxe para vocês a título de informação. Aqui tem mais outra, para vocês verem como que é a potência, né, de cada medicamento. Então, o fentanil é 100 vezes mais forte do que a morfina, tá? A metadona é 10 vezes mais forte do que a morfina. Então, cuidado quando vocês forem fazer essa conversão, tá? Às vezes de via oral para via oral, às vezes de endovenoso para via oral. Tudo isso tem um critério aí de escolha que o médico, ele é um profissional que está apto, sim, a fazer a conversão, mas nem sempre ela é feita da melhor forma ou da forma mais correta, tá? Então, o farmacêutico tem que ficar no pé para poder fazer com que o paciente ele não volte a sentir dor e nem venha a ter tanta reação adversa, tá bom? Outra coisa, cuidado paliativo, é sobre a utilização da via hipodermóclise. Para quem não conhece ainda, né, a hipodermóclise ela tem sido estudada por anos e anos. É uma via extremamente segura de administração de medicamentos e ela se assemelha muito com a administração subcutânea. Então, aqui nós temos, né, a biodisponibilidade do medicamento intravenoso, que ele é de 100%, ele vai diminuindo, intramuscular, que aí ele vai sendo absorvido, depois ele vai sendo eliminado, o subcutâneo, tá? Que a onda ela é um pouco mais inclinada do que a intramuscular intravenosa, e a via oral que todo mundo já sabe, tá? Então, a hipodermóclise, ela vai entrar aqui, ó, embaixo da derme, hipoderme aqui, tudo direitinho. E aí, tem algumas regiões do corpo humano que ele vai tolerar mais ou menos volume daquele medicamento.
Lembrando que não é todo medicamento que eu vou administrar por via hemóclise, tá? Existem diversos manuais, enfim, protocolos que você consegue ver qual medicamento pode ser administrado ou não por via hipodermóclise. Então, nós temos aqui a região abdominal, que pode até acumular em cerca de 1 litro, tá, daquele medicamento por 24 horas, que aí você vai absorvendo, né, durante aquele tempo. Mas tem outros músculos que podem, por exemplo, como o anterolateral da coxa, que é até 1,5 litros, tá bom? Então, é uma via mais segura, né, caso o paciente ele tenha comprometimento da via oral, e não consiga passar sonda, e aí você não vai ficar administrando intravenoso, mas aí você pode colocar hipodermóclise, que pode ser até administrado em casa, tá? E aí fica mais fácil para aquele cuidador do paciente. E aí, de acordo com a Anvisa, né, existem alguns critérios para poder fazer a troca desse catéter, porque ele fica ali por dias e dias. Então, segundo a Anvisa, esse catéter, ele deve ser trocado a cada 3 dias. Mas tem algumas instituições, como a Sociedade Norte-Americana de Geriatria, a Sociedade Europeia de Geriatria, que fala em outros tempos. Então, se for um catéter agulhado, seria de 5 dias. E se for um catéter não agulhado, que você dá uma proteção maior, seria de 11 dias. Mas aqui no Brasil, o indicado seria, então, de até 3 dias para estar fazendo a troca desse catéter, tá? Para quem quer aprender mais sobre os medicamentos por hipodemóclise, porque o farmacêutico ele tem uma atuação essencial para saber a localização, o volume, qual que é a solução da administração, qual que é a velocidade de administração desse medicamento para poder estar sendo feito de forma segura no paciente. Então, existem diversos, como eu falei para vocês, manuais e protocolos, tá? Inclusive, esse aqui é um desses, tá? Ele é um pouco mais antigo, de 2018. Tem materiais mais novos que vão falar quais medicamentos, então eles entram na lista dos medicamentos que podem ser feitos por via hipodermóclise, tá bom?